Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália Valério e eu tenho um recado muito importante para te dar antes do seu vídeo começar. Fica aqui comigo que é bem rapidinho. Esse vídeo é uma aula de degustação do curso Master Juris que foi disponibilizada para você com muito carinho, para que você conheça um pouquinho mais do nosso conteúdo jurídico de preparação para concursos públicos. Se você se registrar também gratuitamente no nosso site, você vai ter acesso a outros cursos completos, bem como ao nosso treinamento de jurisprudência. Faz o seguinte, entra aqui embaixo na descrição desse vídeo que tem um link que vai te levar diretamente para o nosso site, onde você vai poder conhecer todos os benefícios que o Master Juris tem para te oferecer. Fica ligado ainda nas nossas redes sociais e aqui no nosso canal do YouTube, porque tem muita novidade acontecendo. Agora sim, uma boa aula, bons estudos e um beijo grande! Então, muito bem, senhores, vamos lá. O STF, então, através dessa análise que fez da 7716, entendeu que o preconceito em relação à homofobia e à transfobia estão inseridos no âmbito de proteção da 7716. Mas estão inseridos onde? Estão inseridos no racismo. Então, vejam, o STF, segundo ele promoveu uma interpretação conforme ele promoveu o que se chama a técnica de interpretação, ele promoveu essa chamada interpretação conforme. Essa é a técnica. Então ele promoveu a chamada interpretação conforme da Lei 7716 de 89. Para quê? Para incluir nessa lei uma espécie de preconceito que não constava em sua literalidade. Perceberam? Então ele promove uma técnica de interpretação chamada interpretação conforme. Esse é o nome da técnica. E, através dessa técnica, ele incluiu na Lei 7716 uma espécie de preconceito que não constava expressamente. Então, foi isso que ele fez. Através dessa interpretação, ele incluiu na 7716 uma espécie de preconceito que não estava, que era o preconceito em relação à homofobia e transfobia. E ele incluiu no racismo, como uma espécie do gênero racismo. Então, ele não promoveu, segundo ele, tá, senhores? Ele não promoveu uma analogia em Malam Partem. Mentira, ele promoveu, porra. Mas na prova você vai dizer que não. Ele não promoveu uma analogia em Malam Partem. Não promoveu, não. Mentira, não. Tá? Na prova vai dizer que não. Na verdade, a gente sabe que sim. Mas só que se ele dissesse isso, se ele dissesse que isso é uma analogia em Malam Partem, isso violaria o princípio da legalidade. Não pode. Não posso fazer analogia em Malam Partem. Porra, princípio da legalidade estrita. A Lei 7716 diz: preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Se eu pratico um preconceito relacionado à homofobia e transfobia, esse é o tipo de preconceito. Se eu jogar isso na Lei 7716, eu estou fazendo uma analogia em Malam Partem. Logo, isso não é possível. Não é possível porque fere o princípio da legalidade. Mas aí é que entra a pessoa inteligente, né? Se o cara é inteligente, ele faz o que ele quiser. Então, não, olha só, a gente está incluindo aqui na 7716 o preconceito em relação à homofobia e transfobia. Mas isso não é uma analogia em Malam Partem, não. Isso é uma interpretação conforme. Aí vai tudo. E todo mundo ficou feliz. Mas daqui a pouco ele está fazendo outras coisas. E aí? E aí, de repente, bota o preconceito contra o homossexual aí também. Acabou. Professor, bota o preconceito agora contra gestantes. Ele bota o preconceito contra quem quiser. O princípio da legalidade é muito importante. O princípio da legalidade, senhores, é um direito do cidadão. Isso não pode ser violado. Isso foi violado pelo STF, porra. Claro que foi. Claro que foi. Tá? Enquanto tá numa pauta maneira, tá maneiro. E depois? E se ele fizer outra coisa com isso, como é que a gente vai fazer? Porque ele já fez. Tá? Então, enfim, tomar muito cuidado em relação a isso. Não é questão do mérito, senhores. Não é o mérito em si. Meu Deus, então ele tem preconceito. Porra, pelo amor de Deus, nada disso. Pelo amor de Deus. Você está questionando aqui a forma como isso foi feito. O Congresso é que tinha que fazer. Professor, mas o Congresso não fez. Então votem outras pessoas, para fazer. Mas o que não vai é permitir ao judiciário fazer uma situação dessa. Isso aqui não tem cabimento. Porque daqui a pouco ele faz outras coisas, aí pronto. Não pode. Mas enfim,
Isso aqui é apenas um desabafo. Na prova, como é que eu vou me colocar, professor? A lei de preconceito protege os preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Sendo que dentro do preconceito racial, o STF, através de uma interpretação conforme, inseriu o quê? O preconceito relacionado à homofobia e à transfobia. Então ele não fez uma analogia em Malan Partem. Tudo bem, senhores? Professor, mas como que ele fez como que ele chegou a esse entendimento? No que ele se fundamentou para chegar a esse entendimento? Senhores, ele se fundamentou em vários dispositivos, inclusive no preâmbulo da Constituição. Vejam só. Vamos abrir o preâmbulo da Constituição. Ele diz assim, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, se você perceber, nesse nosso preâmbulo, vejam, a gente sabe que o STF já, há muito tempo, sustenta que o preâmbulo não tem força normativa, tá? O STF adota a tese da ausência de força normativa do preâmbulo. O preâmbulo não tem força cogente, não tem. Entretanto, ele serve como um vetor de interpretação. Então, o STF utilizou na interpretação da 7716 o preâmbulo. Porque, vejam, ele menciona que a nossa sociedade vai ser fraterna, pluralista e sem preconceito. Olha só. Esse papo agora de sem preconceito. Senhor, isso aqui é de 88, porra. Isso aqui é de 88. Veja como é que o Constituinte já estava muito à frente do tempo dele. Muito à frente do tempo dele. Impressionante, tá? Então, vejam só. O nosso preâmbulo, senhores, ele veda o preconceito. Isso é fato, está escrito aqui. Então, por essa razão, o STF entendeu que a homofobia e a transfobia estão inseridas no âmbito de proteção da 7716 de 89, tá? Então, senhores, vejam, se a prova pedir para você discorrer sobre os motivos jurídicos que fundamentaram a decisão do STF, sobre a possibilidade de incidência da Lei 7716 de 89 em relação a práticas discriminatórias contra os homossexuais, contra os transexuais, você vai afirmar que não houve uma analogia em Malan Partem. Não houve. Mas sim uma interpretação conforme a Constituição da Lei 7716 de 89. Ela sofreu uma interpretação conforme a Constituição. E esse entendimento do STF se fundamentou, inclusive, no preâmbulo da Constituição, que veda a prática de condutas preconceituosas. Entenderam? Então você vai sair por aí. Além disso, além de o STF ter se fundamentado no preâmbulo, ele se fundamentou também no artigo 1º, inciso 3 da Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Tá, senhores? Então ele se fundamentou também no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Além desse dispositivo, ele se fundamentou também no inciso 4 do artigo 3º. Veja, o artigo 3º que fala dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Veja o inciso 4, diz: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então ele se fundamentou também nesse inciso 4 do artigo 3º, que estabelece que um dos objetivos da República é promover o bem de todos sem preconceito de origem,
raça, sexo. Percebe? Também foi utilizado isso como fundamento, tá? Além disso, ele se fundamentou também no artigo 4º, incisos 2 e 8. Vejam só, artigo 4º que fala, são os princípios aí que vão reger as relações internacionais. Veja o inciso 2, vai dizer a prevalência dos direitos humanos. Inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Tudo bem, senhores? Tá? Então, ele se fundamentou em todos esses dispositivos para fazer essa interpretação conforme a Constituição. Interpretação da 7716 conforme a Constituição. Feita essa interpretação, o que ele faz? Ele passa a incluir como espécie do gênero racismo o preconceito em relação à homofobia e à transfobia, tá? Isso é óbvio, o que eu vou falar aqui agora é óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito, porque você pode ficar na dúvida. Essa decisão do STF vale para aqui. Essa decisão do STF vale para cá. Para cá. Para cá é o quê, professor? Para a Lei 7716 de 89. Essa decisão do STF vale para cá. Na Lei 7716 de 89. Por que está falando aqui para cá? Porque, senhores, vejam só. Quando a gente vai estudar a lei de tortura, a lei 9455 de 97, quando estudamos a lei de tortura, a lei 9455 de 97, a gente, no artigo 1º, inciso 1, a linha C, artigo 1º, inciso 1, a linha C, da 9455 de 97, a gente descobre que tem lá a injúria discriminatória. Injúria discriminatória. Então, eu vou abrir aqui a 9455 de 97, tá? 9455 de 97, vejam só. Artigo 1º, inciso 1, a linha C, ou seja, a tortura em razão de discriminação racial ou religiosa. Tortura em razão de discriminação racial ou religiosa. Tortura preconceituosa. Tortura discriminatória. O que acontece? Nada mais natural, o cara está estudando, o cara fala, aí ele estuda a lei de preconceito, estuda a decisão do STF, que entende que pegou a conduta, o racismo, e falou, o racismo tem espécies, a espécie social do racismo, que é o preconceito em relação à homofobia e transfobia. Pronto, o raciocínio que o STF fez, ele vai utilizar aqui na 7716. Mas aí ele vai estudar a lei de tortura. Aí descobre que lá no artigo 1º, inciso 1, a linha C, tem a tortura discriminatória por questões religiosas e por questão racial. Ele fala, o posicionamento do STF também vale aqui. Então, se eu praticar tortura em razão de uma discriminação pelo fato do sujeito ser homossexual ou transexual, eu vou cometer a tortura também aqui, a tortura discriminatória. Não vai. O posicionamento do STF não vale lá para tortura. Não vale para tortura. Pode ser que amanhã ele promova uma outra interpretação dessa aí. Pode ser. Mas hoje a gente vai dizer que não, tá? Não é assim. Então vejam só. Se o sujeito ativo for torturar o outro por discriminação pelo fato dele ser transexual ou homossexual, isso não vai ser tortura. Não vai ser a tortura discriminatória. Porque a tortura discriminatória envolve o quê? A discriminação religiosa ou racial. E lá o STF não promoveu essa interpretação conforme a Constituição. Percebe? Lá, na tortura, o STF não promoveu essa interpretação conforme a Constituição. Então lá, a tortura discriminatória por motivos pelo motivo do sujeito ser homossexual ou transexual, não vai incidir a tortura discriminatória. Porque lá, a discriminação racial é a discriminação racial. Não está inserida a questão da homofobia e da transfobia lá naquela discriminação racial. Mas está aqui na lei de preconceito. Entenderam? É meio difícil de explicar, mas é isso. Tá? Então, para fechar esse raciocínio,
Se o sujeito pratica a tortura contra um transexual, só pelo fato dele ser transexual, ele vai ser torturado. Ou seja, isso é uma tortura por uma discriminação. Discriminação pelo fato do sujeito ser transexual. Ele vai responder pela tortura discriminatória? Não. Porque lá o STF não ampliou o conceito de discriminação racial. É o conceito normal de discriminação racial. Não envolve homofobia e transfobia. Tá? Agora, aqui na Lei 7716, se o sujeito pratica uma conduta discriminatória da Lei 7716, e essa conduta discriminatória ela vai ocorrer contra um homossexual ou um transexual, aí aqui eu aplico a Lei 7716. Por quê? Porque aqui no conceito racial, no conceito de racismo, o STF inseriu o racismo social. Tá? Então, isso tem que ficar claro aí em relação a isso. Vamos encerrar esse bloco, vamos lá.